Vai agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai dando seu amém, você que tá aí, irmãos, me perdoe. Tive um probleminha aqui na nossa live, referente à internet. Comecei outra aqui para poder ver se dá certo. Em nome de Jesus, já vai compartilhando aí, tá, irmãos? Livro de Jeremias, tá? Vamos ministrar uma palavra pro teu coração. Juntamente com esse projeto Unicem, que é o projeto Semeando Vidas. Para você que ainda não me conhece, sou o obreiro Leandro, da Igreja Brasil para Cristo, sede de Itapevi, sede regional. Louvo a Deus pela vida do meu pastor Marcos, que é o pastor presidente do ministério, e vim trazer uma palavra para o teu coração, uma palavra que vai mudar a tua história. Então você que está me assistindo, em nome de Jesus, já compartilha, já nos ajude a compartilhar para que essa palavra chegue, tá? Nos lares, chega nas casas, em nome de Jesus, tá bom? Quero que essa palavra chegue de verdade nos 4 cantos da terra. E Deus ele vai fazer um mover na tua vida, um mover na tua história. Vai compartilhando aí em nome de Jesus. O diabo tentou parar aqui, mas nós vai dar continuidade, tá bom? Vamos dar continuidade porque nós acreditamos que Deus, ele é um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz. Então eu creio que você vai me ajudar. Então compartilha aí que nós vamos ministrar uma palavra, tá? Em nome de Jesus. Você pega um copo com água, deixa pertinho de você que no final nós vamos orar. Você vai entregar essa água para tua família beber, tá bom? Seu pai, sua mãe, seu amigo, seu vizinho, seu irmão, todos vão beber da água. E você vai ver o que Deus vai fazer através da tua fé, através daquilo que você acredita, através daquilo que você crê. Deus vai mudar a tua história. E eu quero trazer uma palavra para a tua vida, juventude, que Deus ele vai mudar a história, que Deus vai mudar a situação. Igreja, não se preocupe não, isso é minha mãe mandando fechar a janela do quarto e minha esposa gritando que já fechou, tá bom? Não se preocupa, tá? Isso é ao vivo, então isso acontece. E nós vamos ministrar a palavra. Deixa eu compartilhar aqui, irmão, por favor, posso? Posso? Você me deixa? Você me autoriza? Você autoriza eu? Então, em nome de Jesus, vai compartilhando, vai dando seu amém, seu glória a Deus aí para eu poder saber que você tá aí. E nós vamos dar continuidade na nossa live em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus poderoso, eu te louvo, Senhor, eu te engrandeço, eu te exalto por tudo que o Senhor é. Nesse momento eu vou orar e já vou partir para a palavra. Amém? Você que pode já continua compartilhando aí. Você que puder, irmão, se inscreve no nosso canal também. Nós temos um canal no YouTube e a nossa página no Instagram. Nos ajuda lá em nome de Jesus, tá bom? Vou orar agora e você vai deixando seu amém, seu glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai. Deus, nós estamos na Tua presença, Senhor, porque nós acreditamos que o Senhor é um Deus que tudo pode, Pai. Um Deus que pode mudar a situação, que pode mudar o quadro, Pai amado, da nossa sociedade. Pai amado, eu quero nesse momento orar, Senhor, que não seja eu ministrando a Tua palavra, não, mas seja o Teu Santo Espírito. Nos guia através da Tua palavra, Senhor, para que assim possamos chegar, ó Pai amado, Pai amado, até os corações que mais precisam. Pai amado, nos ajude a chegar até os lares, ó Senhor. Nos ajude a chegar até as famílias, nos ajude a chegar, ó Pai amado, até essa juventude que precisa, Senhor. Pai amado, que essa palavra não venha ser apenas, Pai amado, uma palavra, mas sim que seja algo que vá adentrar no coração do Teu povo e vá mudar histórias. Pai amado, eu quero escutar testemunhos, ó Senhor, de jovens que foram mudados, da juventude que foi mudada, Senhor. Eu quero escutar, Pai amado, jovens,
Pai amado, contando o testemunho, que largou a droga, que largou a bebida, que largou o cigarro, para poder te adorar. Eu quero escutar testemunhos de jovens, ó Pai amado, que trouxe felicidade para a tua família, porque, Pai, muitos jovens hoje, Pai amado, carrega consigo, Pai amado, palavras, ó Pai amado, que tu levou a ele a desgraça, só que o Senhor é um Deus que tudo pode, que tudo faz. Então, meu Deus, eu acredito que através dessa palavra de hoje, o Senhor vai mudar no coração de muitos jovens, de muita juventude. Então, Deus, alcance esses lares em nome de Jesus. Amém? Você que está me acompanhando, em nome de Jesus, pega a tua palavra, Bíblia, tá? Em nome de Jesus, livro de Jeremias, capítulo 18 e o versículo de número 1 em diante, tá? Livro de Jeremias, capítulo 18 e o versículo de 1 em diante. Kátia, Deus abençoe sua vida. Estou feliz em te ver. Compartilha aí. Ajuda seu cunhado em nome de Jesus. Compartilha aí para que essa palavra chegue nos lares, chegue nas casas. Estou ministrando para jovem, tá? Eu, por ser líder de jovens, estamos aqui porque nós acreditamos, tá? Nós acreditamos que Deus ele vai mudar a situação, vai mudar o quadro, tá bom? Paulo, Deus abençoe sua vida. Vai compartilhando aí em nome de Jesus, vai convidando aí seus amigos, vai convidando aí as pessoas do seu círculo de amizade para estar conosco, em nome de Jesus, tá bom? Livro de Jeremias, capítulo 18 e o seu versículo de 1 em diante, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Eu vou ler de novo e você preste bem atenção em nome de Jesus. Eliezer, Deus abençoe. Você tem nos ajudado muito, vaso. Continue nos ajudando, que Deus vai te abençoar. Compartilha aí em nome de Jesus. Jeremias 18, capítulo 18, a palavra que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Amém, irmãos? Aqui nós estamos falando de um homem, um profeta, um homem escolhido por Deus, um homem chamado por Deus e que levou a sério esse chamado. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, nós vemos a seguinte situação. Jeremias, ele era um homem escolhido por Deus. Era um homem chamado por Deus. Nós vemos que Deus, ele tem um chamado na vida do homem, ele muda a história. Ele muda o quadro. Eu quero começar aqui passando para os irmãos que Jeremias, o nome Jeremias tem um significado, uma linhagem de sacerdote, e Uquias era um sacerdote. Nós vemos que Uquias era um sacerdote, então ele vem da linhagem de sacerdote, ele vem da linhagem sacerdotal. Então nós vemos que Deus, ele não vai fazer algo errado. Deus, ele sempre vai fazer algo. Deus sempre vai fazer algo que vai mudar a tua história. E Jeremias, o nome dele significa Deus estabelece. Tá? Então, como no mercado nós vemos que o próprio Jeremias e o nome do seu pai significa Deus é. Então, o que eu quero começar hoje
para essa juventude é que Deus, ele vai te dar aquilo que é seu. Deus, ele vai estabelecer para tua vida aquilo que é. Deus, ele não vai dar para mim algo que te pertence. Deus, ele vai dar para mim aquilo que é meu, a minha porção. Profetizando na tua vida que Deus vai te dar aquilo que é seu, aquilo que pertence a outra pessoa, aquilo que é de outra pessoa, não. Deus vai te dar aquilo que te pertence, aquilo que pertence à tua vida, aquilo que pertence à tua família. Jubrac RC, Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, voltando à palavra, nós vemos que a história de Jeremias é uma história que já vem sendo abençoada desde o início da vida dele, através do nome dele. Que tem como significado Deus estabelece. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Dá um amém aí, irmão. Você que tá aí, em nome de Jesus. Pra poder saber se você tá me ouvindo, se você tá vendo tudo certinho. Que a nossa internet tá dando um probleminha. Tá? Em nome de Jesus. Mas nós vamos ministrar a palavra, tá? Não se preocupa, nós vamos ministrar a palavra. Voltando. Nós vemos que Jeremias, desde o início da história dele, ele teve consigo, trazendo sobre as suas costas um nome muito forte. Nós vemos que Jeremias vem trazendo sobre a vida dele uma palavra muito forte. Nós vemos que Jeremias, ele traz nas costas dele o significado do nome dele, que é Deus estabelece. E quer dizer o quê? Pôr em vigor, firmar, tornar-se regular, tornar uma rotina. O que eu quero dizer com isso? Deus vai te abençoar tanto que vai se tornar rotina. Só que para Deus poder te abençoar, você tem que estar na presença dele. Para Deus poder mudar a tua história, você tem que estar na presença dele. Porque não adianta você falar assim, mano, como que Deus vai mudar a minha história? Como que Deus vai mudar a minha vida? De querer estar na presença de Deus, tá? Nós vemos no início dessa passagem, no início desse versículo, nós vemos Deus falando diretamente com Jeremias. O que isso significa? Quando Deus ele para poder falar diretamente com a pessoa, é porque ele quer fazer algo grande, ele quer mudar algo grande. E quando eu trago isso para você, eu quero que você entenda que Deus ele vai transformar a tua história, Deus vai mudar a tua história. De que forma, irmão? Que Deus ele vai começar do início. Deus começou lá atrás, desde que você foi gerado, desde que você foi fecundado, Deus já vai começar a mudar a tua história. Por quê? Você vai entender algo que Deus ele lá de trás ele já faz você um vencedor. Por quê? Você estava lutando com milhares de pessoas, você lutou com milhares de seres, então você foi o único que venceu a entrar dentro do óvulo e ser fecundado, e assim você ser essa pessoa que você é hoje. Então você já pode dar glória a Deus por você ser um vencedor, por você ter vencido essa primeira batalha. Então eu quero dizer para o irmão que Deus, quando Deus ele quer falar com o ser humano, quando Deus ele quer trazer algo ao coração do ser humano, ele vai usar algumas situações. Com Jeremias não foi diferente. Com Jeremias, Deus conjecturou uma situação para poder mudar a história dele, para que ele pudesse ver o que estava acontecendo com o povo de Israel. Nós vemos também que, logo de início, nós vemos o título dessa passagem, que tem um título muito forte, que tem como O Vaso do Oleiro. E o que eu quero dizer com isso? O vaso do oleiro. O vaso tem dono. O vaso ele tem dono, então o título fala o vaso do oleiro. Então, ou seja, o oleiro hoje tem um significado que é o próprio Deus. Então, ou seja, você é um vaso na mão do oleiro. Então você é dele, você tem dono, tá? Você tem dono. E quando você tem dono, eu quero que você entenda isso, que você abra os teus olhos, que você reflita sobre isso, por você ter um dono, por você ser uma propriedade de alguém, por você ser uma propriedade. Por você ser uma propriedade, você tem dono,
tá? Não é qualquer um. E não é qualquer um que é seu dono. O seu nome tem um nome, o seu dono tem um nome. O nome dele é Jeová Jireh, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo. Você tem um dono. Sabe o quão grande é isso? Que começa lá de trás a sua vitória. A sua vitória começa lá atrás, que você foi, que você venceu. Hoje você está de pé. Hoje você está aí porque você é um vencedor. Você está vencendo. Você é uma pessoa que está vencendo. Por você estar vencendo, automaticamente Deus torna você uma pessoa maravilhosa aos olhos dele. Então nós viemos entender o quê? Que quando Deus ele dá essa passagem, ele chama Jeremias ao particular. Porque logo de início nós vemos a palavra do Senhor que veio a Jeremias. A palavra do Senhor que veio até Jeremias. Não foi. Olha que interessante o ponto que chega essa palavra. Que Deus ele fala com Jeremias que a palavra chega até Jeremias, não é Jeremias que vai lá atrás da palavra. A palavra chegou até Jeremias. Então nós vemos que a partir do momento que nós temos um dono, que nós somos uma propriedade, nós sabemos em que Deus vai fazer o que Ele quiser. Se nós temos um dono, Ele vai fazer o que Ele quiser conosco. É isso que eu quero que você entenda. Quando você tem, vou te dar um exemplo, vou conjecturar isso para você poder entender. Você é dono de uma terra. Você é dono de uma terra e você quer fazer o quê? O que você vai fazer? O que você quiser. Se você quiser construir casas naquela terra, você vai construir. Se você quiser fazer uma plantação, você vai plantar. É a mesma coisa na tua vida. Você tem um dono, então ele faz o que ele quer. Só que muitas das vezes, o que Deus quer para nós, nós não queremos. Às vezes o que Deus tem para nós é melhor do que nós pretendemos, do que nós planejamos para nós. Então hoje, a juventude, o que acontece? O mundo lá fora oferece o que? O bailão. Oferece a droga, oferece a bebida. E é tudo muito fácil de se achar. É tudo muito simples de se achar. Então quando eu falo que Jesus ele é seu dono, Jesus ele está no controle. Jesus ele está na situação. Jesus ele é dono. Jesus ele está dizendo que ele é dono. Deus é dono. Então quando ele é dono, ele tem o poder de posse. E o poder de posse é que é dele. É dele, não importa a situação que você está passando, as suas mãos estão sobre a vida dele. Irmã Amélia, Deus abençoe sua vida. Então, quando hoje nós paramos para entender que a primeira coisa que eu quero deixar claro para você, se você quiser anotar, você anote aí, é o título dessa palavra. O vaso do oleiro, você tem dono, você é uma propriedade. Você é uma propriedade de uma pessoa muito poderosa. Você é uma propriedade de uma pessoa que vai mudar a sua situação, que vai mudar o quadro. Tá? Você é uma pessoa que tem valor para Deus. Você não está entendendo o que eu estou dizendo. Você é uma pessoa que tem valor para Deus. E por você ter valor para Deus, Ele vai te moldar do jeito que Ele quer e você vai entender isso. Deus, logo em seguida, a segunda coisa que eu quero que os irmãos entendam. Tá? Para ser um vaso, primeira coisa, para você ser um vaso, eu vou entrar nas principais situações. Hoje não é fácil você descer, tá? Hoje não é fácil você descer, não é fácil você simplesmente estar na presença de Deus, tá? O que eu quero dizer com isso, irmãos? Nós vemos hoje, eu vou trazer para os irmãos algo que Deus colocou no meu coração que eu precisava passar para essa juventude de hoje. Primeiro, hoje catalogados são mais de 200 tipos de barros, tá? São mais de 200 tipos de barros catalogados. São mais de 200 tipos de barros que existem na nossa humanidade. Catalogados ainda. E só existe 8 tipos que é usado de barro para usar, que é usado para fazer vaso. Sabe, entendendo? Olha aí onde já começou. Deus te fez uma pessoa tão forte, tão grande. Pensou em Roberto. Deus te fez uma pessoa tão grande, que em meio de 200 tipos de barro, Deus te escolheu. Você é um dos 8 escolhidos, dos 8 tipos de barro que Deus escolheu para poder fazer um vaso. Entendeu? É isso que eu quero que você entenda. Hoje, para você poder fazer um vaso, como que funciona? Não lembra como funciona para poder fazer um vaso? Como que é para poder fazer um vaso? O processo do vaso não é fácil. O processo para você ser vaso, porque hoje ô vaso, vem aqui, ô vaso, vem aqui. É simples isso. Então para você ser vaso hoje é difícil.
Não é fácil, tem um processo. Existe um processo para você ser vaso, existe um processo para você se adequar. E esse processo demora, não é um processo rápido. Não é um processo rápido. E esse processo é interessante que Deus ele chega para Jeremias e fala, ó, levanta-te. Ou seja, Deus está dando uma ordem para o vaso dele, ó, levanta-te e desce. Porque uma coisa que eu acho interessante é que Deus fala, levanta e desce. Primeiro, porque Deus ele quer... Oh, glória. Você, por ser vaso, você tem que passar por esse processo. O que é esse processo? Esse processo é um processo que é meio difícil, é meio complicado, tá? É um processo que não vai... vou te colocar, como eu te explicar, vai ser um processo que não vai ser simples. É um processo doloroso, é um processo que entra no meio desse processo, tá? E desce. Por que Deus ele fala isso? Levanta-te e desce. Deus não fala com vaso deitado. Deus não fala com vaso que quer ficar sentado. Não, ele quer um vaso que fique de pé e descer. Tem uma direção para onde você vai descer. E o segredo sabe qual é? Você vai descer para a presença de Deus. A juventude hoje está muito, infelizmente, lá fora tem uma faixa assim, ó, com a gente é tudo mais fácil. Só que não é bem assim. Lá fora existe uma faixa imensa dizendo, olha, aqui com a gente você vai conseguir mais, só que não é bem assim. Por que eu estou falando isso? Porque eu vivi lá, eu sei o que é estar lá, eu sei o que é acreditar nessa faixa. Essa faixa é uma faixa mentirosa, nos coloca a errar. Então hoje eu quero te dizer algo, que você quer ser vaso, quer algo diferente para tua... Então você acredite, você vai ter esse processo, tá? Quando Deus ele fala isso para ele, ó, vai lá na casa do oleiro, Deus está falando assim, vai lá na minha casa, porque eu quero falar diretamente com você. E por eu querer falar diretamente com você, começa a situação diferente. A situação... Irmão Leandro, você pode me perguntar, mas por quê? Porque a situação vai ser diferente. Porque é o seguinte, quando você... Glória a Deus. Irmãos, eu tô com um problema muito sério na internet. Tá? Mas eu vou dar continuidade, irmão. O diabo querendo ou não, eu vou dar continuidade. Nós vemos, irmãos, Deus querendo ter intimidade. Tá? Irmão Leandro, o que isso significa? O que isso quer dizer? Deus, por ele querer intimidade, por ele querer algo, falar no seu particular, ele que vai te chamar. Tá? Ele que vai te chamar. Então, vamos entender algo aqui. Deus, quando ele chama alguém, ele chama pelo nome. Ele chama porque ele acredita. Ele chama porque ele sabe que vai dar certo. Então, vamos entender uma coisa. Vamos entender esse processo, como funciona. Vamos entender, porque ele fala assim no versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. Irmão, vamos lá. O processo para você fazer um vaso é um processo em que você tem que fazer a extração do barro. Tá? É um processo em que você tem que ir no local certo. Você tem que ir na região certa. Você tem que ir no local certo para poder fazer a extração desse barro. Após você fazer a extração, você tirar o barro, vem o processo de peneirar o barro. Irmão, esse processo é o processo onde muitos ficam para trás. É o processo onde muitos ficam no meio do caminho. Por que, irmão Leandro? Porque é o processo de peneirar o barro. O processo de peneirar o barro é um processo doído. Sabe por quê? É nesse processo que vai sair tudo aquilo que não presta. Sabe? O barro, quando você pega ele ali matuto, que você pega ele compensado, você vai ver que tem raiz, tem pedra, você vai ver que tem lixo, que tem coisas orgânicas, muitas das vezes tem até restos de animais. Então você vai ver que é tudo que não presta. Então a primeira coisa, irmão, que vai acontecer é que Deus ele vai te peneirar. Depois que ele te tirar daquele local, ele vai te peneirar. Ele vai tirar de você tudo aquilo que estava te levando a permanecer naquele local.
Tudo aquilo que estava te prendendo naquele lugar, ele vai tirar. Ele vai tirar a sujeira, ele vai tirar o pecado, ele vai tirar o vício, ele vai tirar a prostituição, ele vai tirar tudo dali para poder você ser um barro preparado, para você estar preparado para o próximo processo. Então, irmão, entenda uma coisa, não é simples você ser vaso. Muita gente fala que é simples ser vaso. Não é simples ser vaso, tem um processo. É um processo doloroso, irmão. É um processo doloroso. É um processo que não é fácil, eu não vou mentir. Só que é necessário você passar por esse processo para que tua vida mude. Irmão, Leandro, como assim você passa por... Até hoje eu estou passando por esse processo, não é um processo difícil, não é um processo fácil. Então hoje, para você ser vaso, você tem que ser peneirado. Irmão, entenda uma coisa, eu não estou aqui para bajular ninguém. A primeira coisa, o processo de ser peneirado é o processo de tirar o pecado. É o processo de limpar. Paz do Senhor, Darlan, Deus te abençoe. É o processo de ser limpado, é o processo de tirar tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é sujeira, tudo aquilo que é pecado. E hoje é mais fácil pegar e bajular você falando, ah, Deus vai te abençoar, Deus vai... Mas ninguém quer parar para prestar atenção que para você ser um vaso, para você ser preparado, para você estar pronto, você tem que ser limpo, você tem que ser completamente limpo, você tem que ser uma pessoa que Deus vai poder mudar a situação, que vai mudar o quadro. Tá entendendo? Então, assim, hoje nós vemos muitas pessoas se esquecendo que o próprio Deus é quem limpa o vaso. O próprio Deus é quem vai arrumar o vaso. Então, assim, entende uma coisa. Quando eu quero algo da parte de Deus, eu tenho que deixar Ele fazer. Eu tenho que deixar Ele fazer. É um processo difícil? É um processo difícil. É um processo fácil, não. A juventude hoje está acostumada com tudo muito fácil, com tudo muito simples. Só que nós temos que ter um foco hoje. Você vai deixar o diabo se andar dentro da tua casa, sendo que você tem um Deus que pode mudar a situação? Sendo que você pode se fortificar. Você que é um jovem, você pode se fortificar, você pode orar mais. Se você quiser abraçar comigo, tem um projeto Jovem nesse processo. É o processo da oração, é o processo levantou, agora é o processo de descer. Nós temos que passar por esse processo fácil, é um processo que vai tirar tudo aquilo que não presta. Muitas das vezes, a maioria das vezes, se eu não disser todas as vezes, vai te afastar de um círculo de pessoas que estavam te fazendo mal. Porque em volta daquele barro, quando ele é extraído, existem coisas que não prestam. Existem outros tipos de barros que não prestam, mas você foi escolhido. O seu ser foi escolhido. Então, como você é escolhido, quando você é escolhido, que você é extraído, que você é tirado, porque Deus é quem tira você daquele mundo, Ele vai tirar você de lá e vai colocar aqui para quando Ele começar a limpar você, Ele começar a tirar tudo aquilo que não presta da tua vida. Ele vai afastar pessoas. Ele vai afastar você. Não acredita em você para uma sociedade que começa a acreditar. Então, Darlan, a gente vê uma sociedade hoje que não quer acreditar na juventude. Então, eu, como líder de jovens, eu quero acreditar que vai se levantar jovens que vão orar, jovens que vão buscar a presença de Deus, jovens que vão acreditar que Deus pode mudar a situação. Deus, quando Ele pega você, faz esse processo de limpeza, que Ele tira de você, Ele arranca de você todo o pecado, arranca de você todo o mal, vem o próximo processo, irmão. Esse processo é um processo doloroso. É um processo que muitas das vezes, dentro de nós não queremos passar por ele, mas é necessário. É o processo em que se amassa o barro. Só que, irmão, entende uma coisa. Esse processo é doloroso, mas é um processo necessário. É um processo que vai nos ajudar. Porque nós vemos, quero que você preste atenção nisso. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Olha, o vaso se quebrou. Você vai ver o motivo do vaso ter quebrado. Tá? O motivo do vaso ser quebrado está aqui. Em não deixar ser amassado pelo oleiro. Você não deixar ser amassado pelo oleiro significa muita coisa. Significa muita coisa. Por que, irmão Leandro? Porque o processo de ser amassado é o processo em que o barro está ali. Só que para ele criar consistência, ele precisa de algo muito importante, que é água.
A água, ela simboliza pureza. Ela significa limpeza. Você está entendendo? Está entendendo? Então, mesmo tirando aquele mais grosso, mesmo tirando aquele no momento da peneiragem, no momento em que você for amassado, é o momento que você vai ter a purificação. Porque o Espírito Santo, ele não habita em vaso impuro. O Espírito Santo não habita em vaso que não se deixa ser limpo. Porque o processo de se deixar ser limpo é mais difícil. Porque você fala assim, eu tô limpo, é muito fácil. Agora você falar, passar por esse processo de ser limpo é um processo mais difícil, é um processo mais demorado, é um processo que não é de uma hora para outra, é um processo que você vai chorar, é um processo em que você vai querer desistir, é um processo que você não vai gostar, mas é um processo necessário. Mas irmão, por quê? Entenda comigo, o vaso, ele tá ali, certo? Ele está sendo amassado. Nesse momento que ele está sendo amassado, está sendo jogado água. Essa água que está sendo jogada, ela está sendo jogada para limpar o barro. Ela está sendo jogada para purificar o barro. Ela está sendo jogada para poder fazer um barro de forma concreta e de forma que você possa manusear. Na forma que Jesus possa manusear, que Deus possa manusear. E ainda mais você vai ser pisado. Aqui vem algo diferente para a tua vida. Algo que Deus ministrou no meu coração. Sabe por que muitas vezes você está nesse processo que você está sentindo dor e está parecendo que tudo não vai dar certo, que nada vai dar certo, que parece que a situação não vai andar, que parece que nada vai andar? É exatamente nesse processo de ser amassado, é nesse processo que está doendo, é nesse processo em que as pessoas pisam, que as pessoas humilham, que as pessoas não acreditam, que Deus está te preparando, Deus está te forjando uma pessoa, Deus está te forjando um obreiro, Deus está te forjando um levita, Deus está forjando um ministro, Deus está forjando um pastor, um missionário, Deus está forjando um obreiro, Deus está forjando você através de ser amassado, de te purificar, de te limpar. Porque, irmão, quando você vem do mundo, quando você sai do mundo para dentro da igreja, você vem de lá, você vem carregado, você vem cheio de coisas. Então não adianta tirar só o grosso, tem que ir lá no fundo, tem que ir lá na ferida, tem que limpar a ferida. Irmão, quando você se machuca, eu vou te dar um exemplo de quando você se machuca, você faz um corte, você se machucou, automaticamente o que acontece? Fica uma ferida aberta. Aquela ferida aberta, se você não tratar, cria pus. Se você não souber tratar aquilo ali, vira pus. Aquele pus que está ali, o que vai acontecer se você não tratar? Infecção. Então você tem que colocar a mão lá dentro da ferida e tem que limpar. É a mesma coisa, processo de barro, você tem que ser amassado. Vai doer, vai machucar, mas Deus, ele vai mudar a situação, ele vai mudar o quadro. Porque, irmão, se você não passa por esse processo, é automático. No momento do preparo, você quebra. No momento do preparo, na hora que você acha que você está pronto, você quebra. No momento que você acha que está tudo bem, você quebra. Então você tem que entender algo. Para você ser um vaso hoje, nos momentos que nós estamos vivendo, você tem que passar por esse processo. Irmão, eu estou passando ainda por esse processo. É um processo dolorido. É um processo em que muita gente não aguenta. Eu falo por mim mesmo. Eu falo por mim. Quantas vezes eu pensei em desistir nesse processo de ser amassado, nesse processo de passar pela purificação. Não é fácil. Não é fácil, mas entenda que é necessário o barro ser amassado, ser pisado pelo... Irmão, entenda, é pisado pelo oleiro, não é pisado por qualquer pessoa. Não é pisado pelo amigo, não. É pisado pelo oleiro. O oleiro permite essa situação para te trazer uma solução. Eu quero que você entenda isso. Deus, ele te trouxe aqui hoje para assistir essa live junto comigo, para participar dela junto comigo, porque ele tem uma saída. E está no controle dele. O barro está na mão dele. O vaso ainda está solto. Quando você é pisado por Deus, que Deus ele tá forjando você, tá fazendo um barro para poder te forjar, automaticamente ele pisa para você entender que seu lugar mais alto que você pode chegar, o lugar mais alto que você vai chegar é nos pés de Jesus. O lugar mais alto que você vai poder chegar um dia é nos pés de Jesus, não adianta. Não adianta você querer chegar num lugar maior. Não adianta você chegar, querer, não, o cara que tentou isso, o próprio Deus mandou ele lá de cima para baixo. Nós temos Lúcifer, que ser maior que Deus, e quando
para ele entender que o lugar dele é embaixo dos pés de Deus. Então nós temos que estar embaixo dos pés do Senhor. Não adianta querer, não, eu sou estrela, não, eu prego aqui, eu prego... Não adianta. Você foi escolhido, foi designado, você foi nomeado por Deus, então você tem que estar lá onde Ele quer. Que nem eu falei no início, o vaso tem dono, e quando o vaso tem dono, o dono faz o que ele quer com o vaso. Então entenda, quando aqui eu chego nesse versículo que diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro, o que eu quero que você entenda é isso, que não foi o oleiro que foi lá e quebrou o vaso, foi você. Então é onde o processo acontece. Se você não for amassado, se você não se deixar de ser amassado, o que o oleiro vai fazer? Ele vai fazer o barro, mas vai se quebrar. Ele pode até fazer. Deus, ele é desse jeito. Ah, você quer assim? Então tá bom, vai lá, faz do seu jeito. Mas se não der certo, você vai vir quebrado. Deus já te dá a saída, o caminho. Você vai ir, você pode até ir. Vai desse jeito que você tá, cru. Mas quando você voltar, você vai voltar quebrado. Quando você voltar, de um jeito que eu vou ter que... Então esse processo de ser amassado é um processo... Depois vem um processo passar por ele, porque é um processo que ele não é dolorido. Certo tempo. Um bom tempo, tá? É o processo de descanso. Não é simplesmente ir lá e amassar o barro. Não é simplesmente ir lá peneirar. Não é simplesmente ir lá extrair, tá? Existe o tempo de descanso depois de tudo isso. Mas, irmão, como assim o tempo de descanso? Eu sou pregador. Eu sou levita, eu sou cantor. Amém. É seu chamado? Deus te chamou para isso? Tá no tempo de descansar. Como assim, irmão, descansar? Não é para mim ir pra igreja? Não, ao contrário, é para você ir. Mas você vai descansar. Tá no tempo de descansar. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Tempo de descansar. Tempo de descansar. O que é o tempo de descansar? É o tempo em que depois que o barro ele foi amassado, ele foi pisado, ele limpou ele, tirou a impureza que estava. Existe o momento em que o barro vai ser colocado num recipiente, numa travessa, e lá ele é coberto por uma lona ou por algum tecido, e quando ele é coberto por essa lona, ele vai ficar descansando. Só que aqui eu quero te trazer algo, uma revelação de Deus, que Deus colocou agora no meu coração. Tá coberto, não estão te vendo, mas você tá crescendo. Tá oculto, tá escondidinho, mas tá crescendo. Tá doendo, mas tá crescendo. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Tá difícil, mas tá crescendo. Tá escondido. Deus tá te escondendo hoje. Que você seja um vaso forjado, um vaso que não precise ser quebrado e fazer de novo. Deus está deixando você escondido hoje, não é à toa. Deus está te deixando escondido hoje. Recebe isso de Deus em nome de Jesus. Deus está te deixando nessa situação que você está, para que lá na frente Ele possa mudar. Para que lá na frente Ele comece a mudar. Sabe por que tudo isso está acontecendo na tua história? Sabe por que tudo isso está acontecendo na tua vida? É para que você entenda, para que você venha entender que Deus, Ele está no controle, Ele é o oleiro. Você é o vaso, não é Ele. Não é Ele, não é você que tem que forjar Ele, é Ele que vai forjar você. Então Ele forja do jeito que Ele quiser. Então, ou seja, automaticamente Deus, o que Ele vai fazer? Ele vai trazer sobre a tua vida esse momento de se esconder, esse momento de ser guardado, esse momento em que nós vemos na própria palavra de Deus. Vamos para a Bíblia, lá no Salmo 91, para que você venha entender o que eu estou querendo dizer. Deus, Ele é um Deus que nesse momento, esse momento que você passa, esse momento, essa situação que você passa,
Lá no Salmo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Olha o que Deus está falando aqui. Aquele que habita, aquele que mora, aquele que tem como moradia a casa do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele mesmo vai te guardar para que ele possa te abençoar lá na frente. Ele mesmo vai tirar a lona. Não é você que tem que tirar. Oh glória. Alamanto. Deus, ele quer colocar, Deus quer fazer você grande, só que você quer tirar a lona, só que não é hora de tirar a lona ainda. É hora de deixar a lona ainda, porque Deus, ele tem algo para tua vida muito grande. Deus tem algo muito grande para tua história, só que é necessário que você deixe ele fazer do jeito dele. Você deixe ele planejar a situação. Porque não adianta, irmãos, em nome de Jesus, não adianta a gente querer fazer algo que não está sob nosso controle, que não está sobre a nossa alçada. Tá? Então entenda uma coisa, Deus, para você poder ter algo na tua vida, em primeiro lugar, você tem que esperar somente nele. Você tem que esperar somente em Deus. Ele colocou você embaixo da... Entenda isso, você é barro, tá? Você é barro ainda, você não é vaso. Você é barro ainda. Você é barro. Você é barro que foi tirado do mundo pelas mãos de Deus. Você está sobre a lona, embaixo da lona agora, porque Deus está permitindo este momento para que você não se machuque lá na frente, para que você não crie um trinco, uma rachadura lá na frente, para que lá na frente, quando você for vaso, você permaneça firme, você permaneça como vaso, você não venha deixar de ser vaso e sem ser farelo. Deus, ele quer fazer de você um vaso, então deixa passar esse processo. Deixa acontecer esse processo. Irmão, eu tô falando por mim, em particular, tudo que tá indo aí tá vindo para mim em primeiro lugar. Esse processo de esperar é um processo difícil, só que é um processo demorado. É um processo demorado. É um processo que não é de uma hora para outra que vai acontecer. Não é um processo que é de um dia para o outro que vai acontecer. Mas, irmão, tem irmão aí que entrou na igreja e em menos de um mês já está pregando. Tem irmão aí que já tem 20 anos que está na igreja e nunca pregou. O que está acontecendo? Está no processo. Cada vaso tem um processo. Cada vaso tem um tempo. Quer ser vaso grande? Vai demorar mais. Quer ser um vaso menor? Vai demorar menos. Tem vaso para tudo. Tem vaso grande que é preparado, só que ele demora mais tempo. Tem vaso que é pequeno. Ele deixa de ser importante? Não, continua sendo importante, mas tem o seu tempo. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes que existe um tempo determinado para todas as coisas. Então, quando existe um tempo determinado para todas as coisas, o que Deus está querendo dizer? Que existe um tempo. Existe um momento. Certo? Depois que você passou por esse processo, o processo de ser guardado, o processo de ser colocado embaixo da lona, existe um processo que é um processo bom. É um processo que muito vaso aí tem que passar por ele. Que é o momento da moldagem do vaso. Sabe o que eu estou querendo dizer? O oleiro, ele vai te deixar do jeito que ele quer. Eu vejo muito irmão que tem dom lindo de ministrar querendo louvar. Eu vejo muito levita que tem o dom de ministrar. Eu vejo muito levita que é para ser ministro e tá louvando. Eu vejo muito jovem que era para estar dentro da igreja. E você que está me assistindo, passa por ele e não fala nem Jesus te ama. Tem medo. A moldagem do vaso, eu vou te explicar uma coisa. A moldagem do vaso é um processo bem legal. Sabe por que a moldagem do vaso é legal? Porque a moldagem do vaso quer dizer que Deus já separou você e te escolheu. Abençoe. Manda um abraço pro Xande. Em nome de Jesus. Estou com saudade de vocês. Então nós vemos que Deus, no momento da moldagem do vaso, ele vai fazer do jeito que ele quer. Tá? É um tempo rápido. A moldagem é rápida. Sabe por quê? Sobre posse.
certo? Você vai estar sobre posse do oleiro. E quando você está sobre posse do oleiro, ele vai te colocar sobre a roda. E ali, com as mãos úmidas, ele vai dando moldagem. Ele vai modelando você. Irmão, você já viu aqueles vasos grandes, compridos, tal, com a boca pequenininha, tal? Tem aqueles mais fininhos, tem aqueles mais gordinhos, tem aqueles mais definidos, mais desenhados. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Cada vaso é de um jeito, o oleiro faz o vaso do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Não adianta você querer que Deus mude a tua história se você não deixa ele fazer do jeito dele, ele fazer do jeito que ele quer. Tem situações que acontecem na nossa vida que para a gente poder entender o que Deus quer para a nossa vida, o que Deus tem para a nossa vida, a gente ainda não entendeu que para a gente ser vaso, para a gente poder estar nas mãos do oleiro, existe um processo. E esse processo de estar na roda é ele que vai definir como você vai ser, é ele que vai definir aonde você vai estar, é ele que vai definir o que vão colocar dentro de você, é ele que vai definir se dentro de você vai água, se dentro de você vai azeite, se dentro de você vai vinho, é ele que vai definir o que vai ser carregado dentro de você, vai ser carregado perfume, Deus que vai definir no momento em que ele está forjando, que ele está modelando o vaso, é ele que vai definir o que vai ser colocado dentro de você. É ele que vai definir se você vai ser pregador, se você vai ser levita, se você vai ser intercessor, se você vai ser pastor, se você vai ser missionário. É ele que vai decidir se você vai ser evangelista, se você vai ser... É ele que decide aonde você vai ficar, se você vai ser um líder, se você vai ser bem sucedido ou não vai ser bem sucedido. Isso não importa. O local que você esteja, você continua sendo vaso e você vai para o mesmo lugar. Quando acabar tudo isso, alguns vão subir, alguns vão descer, alguns vão ser salvos, outros não vão ser, mas você vai parar para o mesmo lugar embaixo da terra. Então entenda, no momento da modelagem do vaso, é ele que vai determinar o jeito que ele vai fazer você. Então para de querer que Deus, para de falar para Deus que tem que ser do seu jeito, que tem que ser... Não, é do jeito dele. Você é vaso, ele é oleiro. Então entenda que Deus, ele tem uma conjectura de tudo isso que você tem que entender, eu tenho que entender, que tem que ser do jeito dele, não do nosso jeito. Tem que ser da forma dele, não da nossa forma, porque a nossa forma vai levar a gente ao erro, vai levar a gente, muitas das vezes, a quebrar a cara. Então, quando a gente quer que ele molde do nosso jeito, é simples o que vai acontecer. Vai acontecer isso, que nem diz no versículo 4, nós vamos se quebrar. No capítulo 18 de Jeremias, no versículo 4 diz, como o vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro. Se quebrou, você se quebrou. Se você não deixar ele forjar, ele vai forjar do jeito dele, mas você vai se quebrar na mão dele. Só que existe algo importante aqui. Vai se quebrar, mas se deixa ser quebrado, pelo menos na mão dele. Para ele poder arrumar. Para ele poder dar jeito na situação. Tem situações da nossa história que nós não entendemos. Na esfera espiritual, nós não entendemos o que está acontecendo. Mas Deus, quando ele forja você, que ele te molda, ele já sabe que vai fazer do jeito dele. Que é do jeito dele, que é da forma dele, é do jeito que ele quer. Então entenda, o vaso na mão do oleiro é o vaso na mão do oleiro. Anderson, Deus abençoe. É o vaso na mão do oleiro. Você está escutando o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando? É o vaso na mão do oleiro, não o oleiro na mão do vaso. Você está entendendo? Entenda que existe esse processo. Você está no processo de modelagem, irmão. É o processo que Deus está forjando o teu ministério. Se é levita, deixa Deus forjar o teu ministério de levita. Se é ministro da palavra, deixa Deus forjar o teu ministério de ministro da palavra. Você é presbítero, deixa Deus forjar esse ministério na tua vida. Você é missionário, faça missão, amor, ame as almas. Ame as pessoas, porque fazer missão é amar, fazer missão é estar perto, fazer missão é ajudar. Deixa Deus forjar isso em você. Se o seu chamado é para ser tocador, deixa Deus forjar este ministério na tua vida. Se o seu chamado for para ser auxiliar, deixa Deus forjar o teu ministério em você.
Em nome de Jesus. Deixa Deus forjar isso na tua vida. Deixa Deus forjar isso na tua história. Deixa Deus modelar isso na tua vida. Não adianta vaso querer se modelar. Entendeu? Não adianta. Gilmara, Deus abençoe tua vida. Você tem que se deixar Deus modelar a tua história. Não adianta num contexto bíblico eu passar para você, ó, ei, irmão, acorda, que é momento de Deus modelar a tua história e você não querer deixar Deus modelar, você querer colocar a mão, você querer se modelar do jeito que você quer. Então, em nome de Jesus, deixa Deus modelar a tua história. A paz do Senhor, Gilmara, que Jesus te abençoe. Então, no momento em que você se deixa a colocar na presença de Deus para ser modelado, para que Deus modele a tua história, para que Deus mude a tua história, você vai fazer o quê? Você vai fazer com que Ele modele a tua vida, que Ele mude a tua vida. Então, em nome de Jesus, hoje, entenda que Deus, Ele vai fazer algo diferente para a tua história. Deus, Ele vai mudar a tua história. Deus vai mudar a situação. Então, eu quero que você entenda para mim, que você olhe para mim agora, nesse momento dessa palavra, nesse momento importante dessa palavra, o momento de ser modelado, o momento de ser formado. Não é você que decide. A situação tá difícil, Deus tá te modelando. A situação não tá fácil, Deus tá te modelando. Ei, mesmo que tem irmão que tem a boca grande, mas também tem irmão que tem a boca pequena. Irmão, vai falar demais. Há pouco, mas Deus tá fazendo. Você entendeu? Então, hoje, eu quero que você entenda algo da parte de Deus. Eu quero que você entenda algo da parte de Deus. Em nome de Jesus, eu te peço que você entenda que o oleiro moda o vaso do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Eu quero que você entenda que esse processo é um processo legal, só que existe um processo. Agora, esse processo, você tá modelado. Deus te modelou. Só que aí eu escuto muitos irmãos me dizer assim, irmão, eu tô modelado, eu já tô pronto. Só que na realidade, irmão, o que eu quero passar pra você agora vai ser algo que você vai ficar até falando assim, meu irmão, para de falar isso. É um processo, irmão, que é depois que você é modelado, tá? É um processo que, se você não tomar cuidado, você acaba perdendo o teu chamado, perdendo o teu ministério. Que estado é esse? Que estágio é esse? Que processo é esse? É o estágio em que você vai ficar secando. Irmão, esse processo, o oleiro pega o vaso e coloca numa estante. Coloca num cabideiro e deixa lá pendurado. Para ele secar. Secar o quê? Tirar toda a umidade dele. Ele é colocado numa prateleirinha. Ele fica lá secando. Para tirar toda a água do barro. Para ele secar. Para ele passar pelo último processo. Esse processo é que muitos esquecem. Que não estão te vendo. Mas o oleiro tá. Eu quero profetizar na tua vida, Darlon. Em nome de Jesus. Eu não sei porquê, mas eu preciso falar isso para tua vida. Tá? Em nome de Jesus, receba isso em nome de Jesus. Eu vejo você nesse processo. Nesse processo que você está na prateleira secando. Esse processo que você está ali e você muitas das vezes se sente que ninguém está te vendo. Ninguém está olhando para você. Ninguém está enxergando você. Mas Deus está falando, fui eu que te fiz. Fui eu que te modelei. Você simplesmente está secando. E vem o processo de secagem, o processo de passar pelo fogo. Você já foi, em nome de Jesus, eu já fui muito afoito, eu estava indo com muita sede ao pote e acabei quebrando a cara. Hoje o meu pastor me instrui. Hoje eu não tenho pressa. Hoje eu não tenho pressa de estar em cima do altar ministrando. Hoje eu não tenho pressa de estar em igrejas ministrando. Não. Meu pastor, ele me abre os olhos, ele me orienta. E eu como líder de jovens, eu preciso orientar vocês, juventude. Não tenham pressa.
O mundo não está te enxergando. Irmão, eu preguei e não fui chamado mais. Irmão, você está no processo de secagem. Você está no processo em que você, presta atenção no que eu vou dizer, você não está se vendo, mas existe alguém te olhando. Existe alguém de olho em você. Que alguém é esse, irmão? Uma novidade para você. Né? E aqui eu entrego para você essa profecia. Jesus está de olho em você. Jesus está te vendo você secando. Você já até pensou em parar, em desistir. O pecado bateu lá na porta. Falou, ei, vamos. Permaneça firme, vaso. Quer ser chamado de vaso? Permaneça, porque você já é vaso. Você já é vaso. Já passou da fase de barro. Você já é vaso, então espera. Deus, ele tem esse processo que eu dou continuidade. Depois do processo que você está ali, que você foi moldado, que você está bonito, depois de que você deixou o próprio oleiro te moldar, você deixou o próprio oleiro mudar a tua história, você deixou o oleiro transformar a tua história, quando você deixa acontecer isso, você não vai quebrar mais a mão dele, porque ele vai fazer. No versículo 4 nós vemos em seguida, depois que o vaso se quebra na mão do oleiro, o oleiro tornou a fazer dele outro vaso. Fez dele um outro vaso. Entendeu? Fez dele um outro vaso. E conforme pareceu bem aos seus olhos. Então entenda. É do jeito dele. Você vai ficar lá na prateleira secando. Você entendeu? Eu, graças a Deus, eu estou nesse processo. E se eu não estiver nesse processo, que seja qualquer outro. Mas eu quero que seja da forma que Jesus quer. Eu quero que seja da forma que Deus quer. Porque da forma que eu tentei modelar o meu ministério, não deu certo. Que eu tentei forjar o meu ministério, não deu certo. O jeito que eu quis não deu certo. Então o jeito de Jesus é o mais certo. É o mais correto. Aqui eu estou entregando algo para os irmãos, algo revelador da minha história. Eu tentei forjar outrora o meu ministério e as coisas não foram muito bem. As coisas não foram muito legal. Acabei caindo. Você entendeu? Porque Deus deixa. Deus deixa. Ele fez o vaso. Só que o vaso que ser modelado do próprio jeito, quebrou. Só que graças a Deus, prove a Deus eu quebrar na mão do oleiro. E hoje ele está me forjando. Está me modelando de novo. E depois que você passa por esse processo de secagem, esse processo que você está lá guardado, esse processo que você está lá esperando, esse processo é um processo em que você está sendo guardado, que você está sendo protegido, porque o vaso é colocado num local em que vai te guardar, um local que vai te proteger, um local que vai proteger o teu chamado. Quando você está ali guardado pelo oleiro, Deus abençoe isso ali, minha sogra, Deus abençoe isso ali, Deus te abençoe mesmo. Depois que você está ali, que você está sendo colocado, que você está ali guardado, que você está ali naquela prateleira, vem um outro processo, irmão. Irmão, são 7 processos. Vem um outro processo. Esse outro processo é um processo da fornalha. Irmão do céu. Aqui, Deus me traz uma palavra. Daniel. Na fornalha de fogo ardente. Para ser vaso tem que passar aquele processo. Só que aqui eu quero te entregar algo da paz de Deus para que você entenda. O vaso, ele tem que ficar cerca de 24 horas dentro da fornalha. E quanto mais quente, mais bonito ele fica. Quanto mais quente está a fornalha, mais belo ele fica. Sabe por quê? Toda a bolha de ar, que simboliza a bolha de ar, que Deus trouxe essa revelação para mim, que simboliza a bolha de ar, a vontade de parar, que ela é momentânea, há situações momentâneas, a bolha é momentânea, é situação momentânea. Você pega uma bolha de sabão, você enche ela, você assopra, pum, estourou, ela explode, ela some. Você entendeu? Então, quando você vê uma bolha, aquela ali atrás ali, irmão, mexendo aqui, ó, tá vendo? Minha esposa, obreira Tatiana, tá? Então, quando você vê essa situação em que você está sendo colocado na fornalha, em que você está no forno, tá pegando fogo, irmão, tá pegando fogo, olha que legal. Alamanda, sério, eu tô sentindo a presença de Deus. Essa é a parte que eu queria chegar, é a parte que eu tava querendo chegar. Alabara, sério, alamanda.
Quando nós vemos essa passagem, esse momento em que nós estamos na fornalha, é o momento em que Deus, em que o próprio Deus, ele começa a aquecer, para que você fique mais bonito. Quanto mais fogo, mais belo você fica. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque você passou por todo esse processo, um processo em que você vai passar pelo fogo, em que o próprio Espírito Santo vai trazer mais beleza. Já ouviu falar daquela história que o crente, quando ele é crente, ele passa na rua e a pessoa fala: nossa, como você tá bonito, você tem um rosto diferente, você tem um olhar diferente, você é crente, eu já passei por isso. E processo bom é você passar na rua assim, alguém fala assim: nossa, aquele irmão ali é crente, aquele irmão ali é da igreja. Você já entendeu? Então, assim, é um processo que você passa pela fornalha em que você fica mais belo. E outra coisa, você fica mais forte. Lembra que lá atrás eu falei do processo de amassar, que é para poder purificar o barro? Agora, esse processo da fornalha vai limpar você dentro. Irmão, como assim? Quanta limpeza é essa? É exatamente isso. Para você ser vaso, quer ser vaso, vai ser desse jeito. Tá? Para ser vaso, vai ser dessa forma. Deus está querendo dizer que para você ser vaso, tem que ser desse jeito. Tá? Você vai passar por esse momento de limpeza. Por quê? Quando você ficar, que você estiver ali criando resistência, que você criou resistência, que o fogo criou sobre você resistência, automaticamente vai vir um processo de purificar a parte interna. Irmão, sabe por que eu estou falando isso? Que muitas das vezes entra a dúvida do nosso coração. Será? Será que vai acontecer? Será que vai mudar? Será que vai transformar essa situação? Então dentro, vai purificar a parte interna. A parte interna sua. Deus vai tirar de você todo medo. Em nome de Jesus eu quero profetizar sobre a tua vida todo início de depressão, todo início de medo, todo início de doença, tudo. Em nome de Jesus está repreendido, porque Deus ele tem sobre a tua vida esse momento, que é o momento de limpar você internamente, é o momento de limpar o seu interior. Muitas das vezes o nosso interior, nós estamos bonitos por fora, só que o nosso interior está machucado. Sabe por que eu falo machucado? Muitas vezes existem palavras que vêm sobre a nossa vida, existem pessoas que jogam palavras sobre a nossa vida, só que hoje, em nome de Jesus Cristo, eu quero decretar sobre a tua vida, sem ir e sem contender, eu quero estender as minhas mãos e decretar sobre a tua vida um tempo em que nada vai fazer você sair do processo. Fala para você aí agora: eu quero permanecer no processo, eu quero continuar no processo, porque o processo de vaso é o processo certo. Depois que é tirado toda a impureza interna, depois que você tá pronto, você vai se tornar um vaso útil na mão do oleiro. Aí o que ele vai fazer? Ele vai te colocar na onde ele quer. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Tá entendendo que o oleiro, ele sabe o quanto você pode aguentar de fogo? Para cada tipo de vaso, para cada tamanho de vaso, existe uma quantidade de fogo. Existe uma quantidade de calor. Existe uma quantidade de lenha para ser colocada. Então entenda, quer ser vaso grande? Vai demorar mais um pouco. Vai aquecer mais um pouco. Mas é o processo que Deus tem para a tua vida. É o processo que Deus vai colocar na tua história. É o processo que Deus vai resplandecer na tua vida. É esse processo. É o processo em que, depois que você passou pelo fogo, Deus vai te colocar na onde Ele quer. No momento em que Ele quiser. Damião, Deus abençoe tua vida, querido. Então, quando nós vemos isso, uma juventude que quer passar por esse processo, cola comigo. Em nome de Deus, vem comigo, que é o processo que eu estou passando e eu vou passar junto com você. Juventude, a gente precisa acordar que é o processo em que Deus quer que nós passemos. É um processo em que depois que você passou pela fornalha, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai pegar você e falar assim: calma aí, eu sou da Igreja Brasil para Cristo. Tá, Leandro, você é um vaso já que já está pronto, ó. Vou te colocar aqui dentro. Tá dentro da igreja? Vou te colocar dentro desse lugar aqui dentro da igreja. Ou seja, vou te dar um ministério. Vai ser pastor, vai ser missionário, vai ser evangelista, vai ser presbítero, vai ser diácono, que vai ser. O que eu estou querendo dizer é que quando Deus ele chama Jeremias, que ele fala com Jeremias, você lembra que lá no início eu falei? Jeremias significa Deus estabelece.
Ilquias, que é o nome do pai dele, é Deus que dá a porção. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? O que é seu é seu. Não é. O que é meu é meu. O que é seu é seu. Então receba em nome de Jesus que o teu chamado para a tua vida, o que Deus quer para a tua história, é o que Deus quer. É o que Deus planeja para você. Pai, Deus bença, Deus abençoe. Meu pai assistindo, Josenil, Deus abençoe, pai. Então, quando você vê Deus fazendo esse processo de vaso, quando você vê Deus fazendo esse processo, mudando a tua história, automaticamente, o que Ele quer para a tua vida? O que você entende para a tua vida? É que o processo de ser vaso é demorado, mas vale a pena. É um processo que demora, mas vale a pena. Quando Deus ele te chama, ele já te chama para estabelecer. Jeremias significa o Deus que estabelece. Tá? E o Quias significa, tem um significado muito forte o nome de Jeremias. Perdão, irmãos, caiu aqui meu celular. O significado do nome do pai de Jeremias, que é o Ilquias, significa a sua porção. Olha que interessante. Porção é uma parte que cabe ao indivíduo. Ó, entenda. Chamou para estabelecer, para tornar uma rotina sobre a tua vida. Significa tornar rotina, para afirmar sobre a tua vida aquilo que é seu. Aquilo que é, tá? Não almeje nada que não seja seu. Deus, ele vai trazer para a porção que é sua.